Muito bem, amigos do Sport TV, nós temos aí o José Alves Neto, técnico do Brasil. É o nosso Brasil no campeonato Sub-19. E você acompanhando as emoções do basquete na tela do Sport TV. O Brasil, que foi o quarto colocado no grupo E, obteve 3 vitórias e 3 derrotas, se classificando na 4ª posição, cruzando com a equipe australiana. Equipe australiana que foi a primeira colocada no grupo F, com 6 vitórias e nenhuma derrota. Portanto, a Austrália chega invicta a essa partida. E nós vamos acompanhar as emoções de Brasil e Austrália, campeonato mundial Sub-19, na tela do Sport TV. E você também vai acompanhar simultaneamente nessa transmissão alguns flashes do beisebol e outras informações sobre outras modalidades que estão ocorrendo no PAN. Jogos Pan-Americanos 2007, Mundial Sub-19 e agora a imagem do beisebol. Seleção cubana rumo ao ouro. Seleção cubana que vai conquistando dessa forma o decacampeonato em Jogos Pan-Americanos. Seleção norte-americana que vem com um bom time. Daí a presença da imprensa internacional. Estão vendo as grandes estrelas de amanhã, principalmente nessa seleção norte-americana, que vai se solidificando como um time para o futuro. E vários desses jogadores vão atuar na Liga Profissional Norte-Americana. Agora, nós estamos de volta com as imagens do basquete e você acompanhando o Mundial Sub-19, o Brasil com uma tarefa dificílima, vamos dizer assim, porque a Austrália chega invicta. Marco Túlio Reis na narração e Bira Bela nos comentários. Bira, quero saber quais são as suas expectativas com relação a essa partida. Inclusive a gente vai comentar sobre os treinos da seleção que eu acompanhei e vi essa garotada jogando. E o que você está achando até agora da atuação do Brasil quando a bola está prestes a subir? Vai subir a bola. Sobe Paulão. Equipe australiana já com a posse de bola e a primeira bandeja do jogo. 2-0. Miles. Tá aí, Pat Miles para a seleção australiana. Alô, amigos Sport TV, Marco Túlio Reis. A expectativa é grande de que o Brasil possa fazer uma boa partida. O Brasil está enfrentando uma equipe muito forte, a equipe da Austrália, que até o momento, junto com a equipe americana, são as duas equipes invictas na competição. Uma equipe que trabalha muito bem a defesa, tem uma ótima transição e no 5 contra 5 também faz um 5 contra 5 bem estudado, selecionando bem os arremessos. Portanto, a tarefa da equipe brasileira é uma tarefa muito difícil. Mas se a equipe, na minha visão, Marco, jogar coletivamente, explorar bem o pivô Paulão, que vem sendo grande destaque nessa competição, o time do Brasil pode chegar sim a uma vitória. É o Paulão que fica com o rebote, lutando dentro do garrafão, faz o primeiro arremesso, pega a segunda bola, o rebote é dele e Paulão coloca lá dentro. É isso que a gente quer ver. O Brasil lutando para conseguir derrotar a então invicta a seleção australiana, mas não pode bobear. Tá aí o Golden que entrou livre para fazer a bandeja. Você vê que a saída da defesa para o ataque da equipe da Austrália é uma saída muito rápida, é uma transição muito boa, tentando sempre explorar o contra-ataque primário em superioridade numérica. Falta do Thomas agora, falta de ataque, é a primeira falta da partida. Quando não dá para fazer o contra-ataque primário, tentam fazer o trabalho secundário, explorando sempre os jogadores que vêm de trás, e aí surge uma decisão rápida, ou então no 5 contra 5, um 5 contra 5, conforme eu disse na minha primeira participação, bem planejado, com arremessos bem selecionados, enfim, uma equipe fortíssima. E mais uma penetração da seleção australiana, e o Pet de 1,81 m já conseguiu 2 infiltrações na defesa da seleção brasileira. Esse é um problema que tem que ser corrigido. Daí Paulão dentro do garrafão. Do outro lado, o Paulão dá um alento para a torcida brasileira. 6 Austrália, 4 Brasil. Não pode deixar a Austrália deslanchar, hein? Ponte aérea, muito bem interceptada. Mais esperta agora a seleção brasileira.
6, Austrália 4, Brasil. Betinho no passe para o Paulão dentro do garrafão. Marcado por 2 jogadores, fica difícil fazer esse giro. Contra-ataque da Austrália. Na velocidade. Em alta velocidade. Neus, que até agora tem sido o destaque do jogo. A seleção brasileira tem que começar a marcar. Não só começar a marcar, como valorizar um pouco mais. Olha só, ataque muito rápido da equipe brasileira. E como a Austrália sai bem no contra-ataque, o Brasil não pode ficar arremessando rapidamente. Tem que fazer opção melhor pelas infiltrações, como fez o Betinho agora muito bem. É preciso valorizar bem a posse de bola e atacar conscientemente. Betinho com 19 anos de idade. Você viu a tentativa frustrada da seleção australiana. O Brasil fechando um pouco melhor o garrafão agora. Paulão está pedindo bola. Betinho, marcação em cima. Bate bola, Betinho. 4 segundos, vai ter que arremessar. Está esgotando o tempo. Dentro do garrafão, tá aí. Estourou o tempo de 24 segundos. O Betinho ficou indeciso se passava a bola para o Mineiro ou não. O Mineiro, depois que recebeu a bola, já estava desequilibrado. O garrafão muito congestionado. Essa é uma outra coisa que a equipe brasileira não pode fazer, viu, Marco? É congestionar muito o seu ataque, porque isso facilita muito a defesa adversária. Marco Túlio Reis e Mirabello nessa transmissão. Campeonato Mundial Sub-19 é o Brasil em ação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que o Bira está achando dessa seleção. Também acompanhei os treinamentos em São Paulo. Essa seleção treinou contra a seleção principal do Brasil, que vai disputar os Jogos Pan-Americanos. E eu diria, Bira, essa seleção me surpreendeu. Inclusive, eles ganharam em um jogo treino contra a seleção brasileira, contra os reservas da seleção de Lula, que teve que colocar o time titular para enfrentar essa seleção. Tem muitas qualidades, só que, claro, precisa de um pouco mais de cancha, um pouco mais de experiência. O time precisa jogar mais coletivamente, né? Nas partidas em que explorou o jogo coletivo, a equipe se deu bem, como foi o jogo contra a Lituânia, quando a equipe brasileira venceu por 81-75, fez um quarto de partida maravilhoso. Na segunda fase, contra a Sérvia, o time poderia ter vencido o jogo, estava perdendo por 6 pontos, faltavam poucos minutos, 3 minutos talvez, para terminar a partida. O time perdeu 4 lances livres seguidos e logo depois perdeu um ataque, desperdiçou uma bola. Quer dizer, é um time que tem altos e baixos, mas quando joga coletivamente, apresenta-se muito bem. E a falta agora a favor da seleção brasileira, cometida Shannon Sebon cometeu a falta. Luciano Correia, tá aí o brasileiro na luta por medalha, lutando no Sport TV, uma cobertura tridimensional. Tá aí agora, judô eliminatórias no Sport TV 2. Você vendo a cobertura do Sport TV nos Jogos Pan-Americanos em 3 canais. 12 Austrália, 6 Brasil. Da cabeça do garrafão, não pode ficar livre, hein? O Sebon acabou errando o arremesso. Golden, tá aí Golden. Chegou para ficar com a segunda bola o Dowdle dentro do garrafão. Brasil tem que fazer melhor esse posicionamento defensivo, Bira, porque os australianos estão deitando e rolando com essa segunda bola com o rebote dentro do garrafão. E houve um erro agora da equipe brasileira. O Mineiro pegou a bola e tentou passar para o Paulão na saída da defesa para o ataque. Não se passa, não se dá o primeiro passe para o pivô. Pegou a bola, procura direto o armador principal, o segundo armador, que são jogadores responsáveis por levar essa bola e conduzir essa bola do campo de defesa para o campo de ataque. O Mineiro acabou fazendo a sua primeira falta no jogo. Ben Dowdle, 2 metros e 1 centímetro, 19 anos de idade. 13 Austrália, 6 Brasil, não pode deixar a Austrália deslanchar. Time australiano invicto. Bate bola a seleção brasileira. Brasil e México no Sport TV 2. Vôlei, judô, todas essas modalidades hoje. O Brasil lutando para chegar ao ouro. E agora bobeada, andando o Dowdle. 13-8. Todo mundo hoje torcendo no judô, torcendo no vôlei. Ricardo Emanuel. É isso aí. Sport TV com a cobertura tridimensional, 3 canais, levando para você os Jogos Pan-Americanos 2007. 13-8, Austrália. Faltando 5:11 para terminar o primeiro período.
Marcação quadra inteira da seleção australiana, hein? Bate bola o Brasil. Jogo eliminatório. Quem perder acaba ficando na disputa do 5º ou 8º lugar, hein? Tá aí o Paulão. Betinho arremessa, meu filho. Tava livre de marcação, Betinho. Vai agora na infiltração dentro do garrafão. Conquistando 2 a mais. Pat Mills, ele que tem sido grande destaque até agora e tem conseguido boas jogadas dessas infiltrações, Beira. Enquanto a gente vai ver a ponte aérea agora com o Paulão. Vamos ver, Paulão. É o Brasil da boa combinação dentro do garrafão. Você viu ali o nosso Thomas Melazzo conseguindo a sexta para o Brasil. Na boa combinação com o Paulão. 15 para a Austrália, 10 para o Brasil. E a falta agora do Carlinhos Ortega. A primeira falta do Carlinhos, a quarta falta coletiva da equipe brasileira. O Mills, número 13, australiano, que joga na posição 2, tem 1,80 m. Ele joga até muito mais na posição 1 como armador principal. É um jogador que tem uma velocidade fantástica. Ele já fez até agora 8 pontos nesse jogo de transição. É um jogador que tem que ser marcado quando recebe a bola. Ele agora foi para o banco descansar um pouco. Mas é um jogador que tem que ser contido no seu contra-ataque. Fazendo a jogada pelo fundo agora a seleção australiana. Daniel Jackson acabou pisando agora na linha. E a seleção brasileira retoma a posse de bola. Está aí o Rafael na reposição. E essa seleção me impressionou muito nos treinamentos, Bira. Inclusive, ajudou bastante na preparação da seleção brasileira principal, que vai jogar os Jogos Pan-Americanos, agora a seleção do Lula Ferreira. E em alguns momentos me chamava a atenção porque os jogadores vacilavam. Por exemplo, manda, ou então diz a boa regra do basquete, que quando você tem a possibilidade de fazer um bom arremesso de perímetro, você não passa essa bola dentro do garrafão para um jogador que está marcado. Então essa seleção ainda comete alguns erros por causa da inexperiência e por causa assim, da falta de seleção nos arremessos. Exatamente, selecionar os arremessos é uma coisa que as equipes precisam aprender a fazer, né? E trabalhar coletivamente. A seleção do arremesso, ela vem muito do trabalho coletivo, né? Do quanto a equipe consegue jogar enquanto equipe e não procurar soluções individuais para quando tiver com problema, quando tiver numa fase ruim do jogo, porque todas as equipes atravessam bons e maus momentos dentro de uma partida. Agora foi como você bem falou, né? A garotada, né? São novos, tem gente de potencial aí. Agora a gente precisa realmente mudar esse tipo de comportamento na nossa base, na nossa iniciação do basquetebol, visar muito mais o trabalho coletivo do que o lado individual. E várias estratégias podem ser usadas, né? Eu já comentei durante esse sub-19 de que nas categorias de base todos os jogadores deveriam ser obrigados a jogar pelo menos um quarto, ninguém poderia jogar mais de 3/4, enfim, e outras coisas, né? Defesa individual obrigatória até 15, 16 anos. Então várias estratégias podem ser usadas para que a gente tenha um jogo mais calcado no coletivo do que na individualidade. E o Dowdle de 2 metros e 1 centímetro colocando lá dentro, tá aí. Torcida presente e acompanhando. Que bobeada. Corrigiu tudo, hein? Corrigiu, deu um toco maravilhoso. Mas o Brasil contra a China já foi ruim na saída de pressão. Será que não aprendeu a sair de pressão? O Paulão corrigiu tudo. Betinho agora na bandeja para o Brasil. Grande Paulão. Se redimiu de maneira incrível. 16 Austrália, 12 Brasil. É isso aí. Tem que manter o placar juntinho assim. Não pode deixar a Austrália disparar não. Faltando 2:56 para terminar o primeiro período. O Brasil começou marcando defesa individual, trocou para defesa por zona. Os australianos estão tendo mais dificuldade de atacar essa defesa por zona. O Brasil até agora está fazendo uma zona bem agressiva. Olha aí, mais uma bola recuperada. Bom trabalho do Mineiro junto com o Betinho. Vamos ver, vamos levar esse jogo, conforme você disse, Marco, sempre nessa diferença de 4, 6 pontos. E quem sabe no final dar o bote para vencer a partida. Tá aí o arremesso de perímetro. Era jogada dentro do garrafão. Com o Melazzo, nada feito. O Brasil perde essa posse de bola. Ben Lewis. Golden. Tem que marcar. Não pode deixar ele arremessar assim desse jeito. Rebote da Austrália. Eu chamava a atenção essa segunda bola. O Brasil tem que lutar um pouco mais por esse rebote. A Austrália com várias segundas chances.
Isso é terrível, né, para uma equipe. Houve um arremesso, deu um rebote longo, o Betinho estava mal posicionado, o Carlinhos também, não fecharam ali e cobriram a linha do lance livre, e a bola acabou sobrando por ali. A Austrália teve uma segunda chance de ataque. O Betinho cometeu a sua primeira falta na partida. Como a equipe brasileira já estourou o limite das 4 faltas coletivas nesse quarto, a Austrália vai ter direito à cobrança de 2 lances livres. Mas o jogo tá bom, viu, Marco? O time está conseguindo controlar bem a partida, está perdendo, é claro, mas jogando um pouquinho mais vai conseguir passar à frente, e os australianos vão sentir, porque os australianos nas 2 últimas partidas conseguiram vencer muito apertado o jogo. Contra a Argentina venceram de 1 ponto e contra a Espanha venceram de 2 pontos. Promessa de bom jogo, principalmente se a seleção brasileira mantiver esse ritmo. Seleção que tem que vencer para continuar com esperanças de uma boa colocação nesse campeonato mundial. Um jogo importantíssimo, chave para a seleção brasileira. E nós vamos mantendo você atualizado sobre o que está acontecendo nos Jogos Pan-Americanos. Cobertura em 3 canais, Sport TV. E também não deixa de mostrar outros eventos importantes. Está aí agora a falta que foi cavada pelo jogador australiano. Falta de ataque no Brasil. 17-12 Austrália. Seleção de Cuba com uma grande atuação do beisebol contra a seleção norte-americana, que demonstrou também sinais de que será um time fortíssimo, cada vez mais forte no futuro. Você acompanhou a natação, você acompanhou lances do beisebol, que está no sétimo inning, 7ª entrada. E para você agora, mais uma vez, na imagem recuperada, você vendo a seleção australiana e a tentativa do Golden. 17-12. 1h30 faltando para terminar o primeiro período. Marco Túlio Reis, Birabello nessa cobertura, Sport TV. Paulão dentro do garrafão, nada feito. Tomlinson. Fica esperando o Tomlinson. Ele que funciona ali na auxiliação das jogadas de armação. E você viu a andada do jogador australiano Andrew O'Givy, que nasceu em Sydney. 2,10 metros. A vantagem é de 5 pontos para a Austrália. Mexe bola o Brasil, vamos caprichar. Aí o Carlinhos. Betinho. Vamos lá, Betinho na infiltração. É isso aí, Betinho. Deixa lá dentro. Sexta para o Brasil. 17 Austrália. 14 Brasil. É o futuro do basquete brasileiro em jogo. Tomlinson. Não pode deixar livre, não pode. Jackson. Tomlinson. Sai o arremesso, Lewis. Ainda bem que não caiu, era um de 3, hein? E agora, tá aí o Paulão, que tentava a recuperação, mas último toque, seleção brasileira, posse de bola, Austrália. 18 segundos para terminar o primeiro período de jogo. Campeonato Mundial, Sub-19. Tomlinson. Afrouxa a marcação, a seleção brasileira. Não pode afrouxar. Essa marcação por zona do Brasil está abrindo muitos espaços para a apresentação. Daqui a pouco o Birabello vai falar sobre isso. É o Brasil em jogo. Seleção brasileira enfrentando a invicta seleção australiana. Nos canais Sport TV, você acompanhando essa programação dos Jogos Pan-Americanos 2007. É a 15ª edição. E nós já tivemos um resultado aí, né, Bira? Estados Unidos arrasando a Argentina, né? 112-86. A equipe americana continua invicta na competição, 7 vitórias, nenhuma derrota, já está classificada a outra fase, denominada semifinal.
Agora, Bira, essa marcação por zona da seleção brasileira que está sendo efetuada, está deixando muitos espaços dentro do garrafão. Vamos analisar aqui os números de 2 pontos. Está aí a seleção brasileira com 50% de aproveitamento, a australiana com alto índice de aproveitamento. Mas me agrada a equipe brasileira, precisa corrigir algumas coisas, né, como exatamente algumas falhas defensivas para poder crescer no jogo. A equipe soube manter sob controle esse primeiro quarto de partida. 14 pontos fez o Brasil, 19 pontos fez a Austrália. A Austrália, que normalmente vinha pontuando muito nos primeiros quartos das partidas anteriores, encontra uma certa dificuldade. O Brasil bobeou no começo, quando deixou o jogador Mills, principalmente, o número 13 da equipe da Austrália, fazer muitos pontos através de contra-ataques. Então precisa corrigir essa parte e tentar, a partir do segundo quarto, surpreender a Austrália. E agora imagens do beisebol, Jogos Pan-Americanos, imagens da cidade do rock. Seleção cubana com mais uma corrida, está aí entre as bases. Está aí Urrutia vibrando bastante. Seleção cubana que vai colocando a mão no ouro. Aí Urrutia com mais um ponto para Cuba. De volta com imagens do campeonato mundial sub-19, a seleção brasileira em ação, o futuro do basquete brasileiro na tela do Sport TV. Começa o segundo período, mais 10 minutos de jogo. A Austrália liderando 5 pontos, 19-14. Mas o Brasil está crescendo. Paulão sendo marcado por 2. Mesmo sendo marcado por 2, o Paulão, que qualidade dele, hein? Aí o Paulão com 8 pontos no jogo. 8 pontos, já tem 5 rebotes. O Paulão que nos 6 jogos que a equipe brasileira participou, né, 3 vitórias e 3 derrotas, conseguiu sempre o double-double, 2 dígitos e 2 fundamentos. Fazendo um campeonato mundial espetacular o pivô Paulão. 19 Austrália, 16 Brasil. E o árbitro pegando uma falta. E as mesárias aí anotando a falta do Chris Goldlin. E a sexta do Brasil, 1 de 3, o Brasil empata o jogo. Tudo igual na Sérvia, 19-19. Brasil e Austrália, faltando 9:15 no segundo. Pisou na linha, era apenas 1 de 2 para a seleção australiana. Sebon. Passe de bola brasileira. Carlinhos. Ele pegou agora uma falta de ataque. A falta foi do Golden, viu, Marco? Era a falta do australiano Golden. Mudaram a marcação ali depois da reclamação veemente do técnico da seleção brasileira. Tá aí o Paulão. Péssimo passe do Cauê. Olha o Mills, mais um contra-ataque do Mills. Ele tem 10 pontos já. Sofreu a falta, vai cobrar 2 lances livres. Esse número 13 australiano. Realmente é um jogador que, com a posse de bola, ele tem uma velocidade incrível. Então, qual seria a estratégia, Marco e amigo do Sport TV? Procurar, assim que ele pegar a bola, não deixar ele progredir com a bola. Ou melhor ainda, não deixá-lo receber. Se ele está... É o homem de ligação, né? O jogador que leva essa bola do campo de defesa para o campo de ataque, marca esse jogador, não deixa ele receber a bola e obriga outro jogador australiano a fazer essa transição. 11 pontos, está aí o cestinha Pat Mills, da Austrália, 20-19. 8:48, faltando no segundo período. Aí a marcação quadra inteira, hein? Marca por pressão a seleção australiana. Bate bola o Carlinhos. Na armação. Aí o Betinho, que auxilia ele. Paulão no giro. Sempre muito marcado. Mas o Paulão tem muita qualidade, né? Alto índice de aproveitamento dentro do garrafão e já tem 10 pontos no jogo. Ele está muito marcado, realmente. Sempre que ele recebe a bola, tem 2 jogadores, às vezes até 3 australianos fazendo essa marcação. É preciso que os outros se apresentem, né, se posicionem para que ele possa devolver essa bola
e a bola rodando, pegar algum jogador bem posicionado, bem equilibrado para o arremesso. Passe errado, contra-ataque do Brasil. Em alta velocidade, Betinho! Com uma jogada show. Uma enterrada do Betinho, 8 pontos. O Brasil vai chegando. 23-21. Vai chegando na liderança. E se Deus quiser, para ficar, Bira. Tempo pedido pela Austrália, 23 Brasil, 21 a equipe australiana. A Austrália só conseguiu fazer 2 pontos nesse segundo quarto de partida. O Brasil voltou muito bem, vai vencendo por 9-2, num momento espetacular da equipe. Técnico australiano conversando com a sua equipe. Martin Clark está dizendo, nós temos que fazer a diferença nesse jogo. Vamos ver o que ele está falando? Ó, vocês estão fazendo um excelente trabalho nos rebotes, no posicionamento ofensivo, on the glass, ou seja, na tabela. E agora ele está sinalizando ali a jogada que ele quer, que a sua equipe está fazendo. Olha, está dizendo, tem que marcar, check the big man, tem que marcar o Paulão. Ou seja, ele está dando aqui a instrução, ó, tem que parar esse número 15 do Brasil, para o Paulão, por favor. Essa estratégia é clara, né? Porque o Paulão, nos primeiros jogos do Sub-19, ele estava sendo marcado apenas por um jogador. Não havia dobra na marcação em cima do Paulão, porque não conheciam o jogo do Paulão. Que eu acho uma falha, né? Você entrar no Mundial sem conhecer os adversários. Todas as equipes, não é só a equipe brasileira que comete esse tipo de falha, mas as outras equipes também mostraram essa falha de não conhecer o adversário. Então o Paulão nos primeiros jogos, Marco, ele deitou e rolou. Ele fez o que quis. Continua também, está jogando um grande basquete, mas nos primeiros jogos ele foi absoluto. A partir daí que os adversários começaram a ver o jogo do Paulão, a partir do jogo ali da Sérvia, principalmente, o Paulão já não teve mais facilidade. Na segunda fase, oitavas de finais, Sérvia, Estados Unidos e China também, o Paulão não teve facilidade. Mas mesmo assim continuou jogando bem. Está fazendo um campeonato mundial espetacular. Bom momento da equipe brasileira, encaixou bem a defesa por zona. Os jogadores estão com muita vontade. O Cauê mais uma vez entrando bem na partida. Vamos ver se a garotada mantém esse nível. Tá aí o Betinho, o Brasil no ataque, Paulão sempre ele, 2 na marcação, mexe bola a seleção brasileira, encontra o homem desmarcado. Mas esse arremesso não deu nada. Esse arremesso do Carlinhos foi ruim, né? E a falta marcada de ataque, marcou a falta do número 13, Mills, é a primeira falta dele. E trazem de vez em quando dando umas invertidas, se bem que é bom quando é a favor do Brasil. É ótimo. Você não pode perder na programação do Sport TV, logo mais. O futebol feminino, Brasil e Canadá. Você vai acompanhar também a semifinal feminina de vôlei de praia, Brasil e México. Muitas atrações hoje nos canais do Sport TV, é só ficar ligado. Tá aí o Betinho no giro. Beleza de giro do Betinho. Bom trabalho do Betinho, é o 8º ponto dele na partida, 10, melhor dizendo, apareceu a estatística oficial ali. 10 pontos, uma bela penetração depois que ele e o Mineiro ficaram meio embolados, né? Mas o momento é todo do Brasil, olha, mais uma bola recuperada. 25-21, o Brasil na liderança, o Brasil que começou atrás, pouco a pouco foi estabelecendo o seu ritmo de jogo. Betinho, sai o arremesso livre de marcação. Não caiu essa bola, foi uma pena, hein? O Rafael arremessando e do outro lado, o Rafael se recuperando. Toco maravilhoso. Que maravilha de recuperação do Rafael Mineiro. Está com 2 faltas. Mas uma coisa que chamou a atenção no arremesso dele de 3, Marco, que ele arremessou e voltou para a defesa. Não, o jogador deve arremessar. Vocês que estão, meninos, eu sei que são muitos que estão assistindo, né? As meninas também, o basquetebol, que estão iniciando no basquete. Quando arremessarem, procurem dar 1, 2, 3 passos em direção à cesta, porque às vezes você arremessa e a bola volta na sua direção. E o Paulão está jogando uma partida irrepreensível, viu? Dominando as jogadas dentro do garrafão, com 2 marcadores com alto índice de aproveitamento dos arremessos. Está fazendo um trabalho soberbo. E o Carlinhos Ortega comete a sua segunda falta. O Paulão já tem 12 pontos na partida e tem 5 rebotes. O Paulão que é o grande reboteiro dessa equipe brasileira. Mais um lance livre perdido pela Austrália. A Austrália não tem bom aproveitamento nos lances livres não, hein? 67%. O Brasil está abaixo, 60%.
Mas conforme eu estava dizendo sobre o Paulão está com 3 rebotes no ataque, 3 rebotes na defesa, 6 rebotes no jogo. É o grande reboteiro da competição. Ogive com 5 pontos no jogo. E é justamente essa diferença entre Brasil e Austrália. Olha só o passe na entrada, passe telegrafado da seleção brasileira. Não pode. Mills. E agora mais um toque do Rafael. O Rafael tá ligado no jogo. O Rafael importantíssimo nessa melhora que a seleção brasileira está apresentando da marcação. É, segunda vez que ele faz uma jogada errada no ataque e se recupera bem na defesa, dando um toco. O time está bem ligado. O momento do jogo é da equipe brasileira, é aproveitar esse momento. Melhorou a marcação, cresceu de produção o Brasil e está na frente, 27-22, Brasil, campeonato mundial sub-19, tá aí o Paulão, vamos lá Paulão. No 1 contra 1 ele vai levar vantagem sempre, né? Tomara que continue marcando dessa maneira, olha aí, 14 pontos, que partida, mais uma grande partida do Paulão. E o mais importante, os jogadores, companheiros de equipe estão sabendo explorá-lo muito bem ali dentro do garrafão. Ele está aparecendo e está recebendo. Falta do Mineiro agora, hein, Marco? É a terceira, vamos ver se confirma a terceira falta dele. Terceira, tem que tomar cuidado o Mineiro agora. 7 pontos a vantagem do Brasil, faltando 5:33 para terminar o segundo período de jogo. Seleção brasileira vibrando mais ligada no jogo. O Ogive com 50% só de aproveitamento em lances livres, aproveitamento baixo. O Ogive já perdeu 3 lances livres no jogo. Um jogador muito alto, né? Tem 2,10, dá muito trabalho ali. E agora, indo para o banco, Shannon Seaborn. Shannon Seaborn, que joga na posição 2 no basquete internacional, o shooting guard, né? O armador finalizador, ele que auxilia na armação e faz os arremessos. Tá aí o Betinho. Bate no aro. E o rebote fica com a seleção australiana. Vamos ver o contra-ataque agora. Mills. Tá aí. Mills coloca lá dentro. E você tem a natação. 200 metros. 4 estilos. 2 brasileiras lutando pelo sonho, pela medalha de ouro no Sport TV. Sport TV contando, narrando e mostrando todas as histórias do PAN. A única cobertura com 3 canais. Cobertura tridimensional do Sport TV. E você viu agora o rebote da seleção australiana, Chris Goulding. Olha, já aconteceu, Marco e amigos do Sport TV, no jogo contra a Sérvia. McVan, número 12, veio do banco, fez 36 pontos e não foi marcado. E agora eu tô vendo esse filme de novo, hein? Porque o Mills, Pat Mills, número 13 da Austrália, ele já está com 14 pontos. É o jogador, esse que está fazendo a marcação agora em cima do Betinho, é o jogador responsável por levar essa bola do campo de defesa para o campo de ataque. Então tem que marcar o primeiro passe, não pode chegar no jogador, camiseta número 13 da Austrália. O arremesso do Betinho, que deu aro, Paulão no gancho. Quase que o Rafael ficou ali com o rebote. Contra-ataque Austrália. Mais uma vez livre de marcação. Agora errou feio o Mills, hein? Ela só tocou na tabela. E pela primeira vez na competição, a Austrália está jogando atrás, com o placar, perdendo o jogo, né? E o time está mostrando um certo nervosismo, está se descontrolando. É o momento do time brasileiro aproveitar tudo isso. Toco do Mills, toco do Ogive. Andrew Ogive fazendo o toco e agora a seleção australiana compete. Mills. A defesa brasileira chegou junto, hein? Mas toco do Mineiro, mas mais uma vez, Marco, ele trouxe a bola da defesa para o ataque em velocidade. A marcação brasileira está errada, tem que pressionar esse jogador lá. Não deixar ele vir tão rápido e mais, não deixar ele receber o primeiro passe. Tem que colocar alguém da equipe brasileira marcando o Mills para ele não receber o primeiro passe e não ter essa chance de trazer essa bola em velocidade. Obrigar outro jogador, que provavelmente não vai ter tanta habilidade, a trazer essa defesa para o campo de ataque. Biri, eu acho que nós já passamos a ideia certa para os nossos assinantes, nossos telespectadores, os amantes do esporte aí.
e principalmente do basquete, que falta para a seleção brasileira. Um arremesso de 3, um chuado Betinho, um arremesso de 3, e o Brasil com 32 pontos no jogo contra 25 da Austrália. Betinho, tá aí, passe picado, valeu a cesta e mais a falta a favor da seleção brasileira, que hoje vai deslanchando. A seleção hoje vai demonstrando todo o seu potencial. Cauê foi o homem que colocou lá dentro. Você vê que belo trabalho da equipe brasileira, fez uma defesa muito boa. O Betinho roubou a bola, saiu em velocidade no contra-ataque, passe picado para dificultar a defesa adversária, e o Cauê fez a cesta, ainda vai bater o lance livre, depois desse pedido de tempo do técnico australiano. Pediu agora o seu segundo tempo na partida, num momento espetacular, viu, Marco, da equipe brasileira. E eu venho falando isso desde o primeiro jogo. Se esse time joga coletivamente, consegue jogar coletivamente, é uma equipe para fazer jogo com todo mundo. Só tira isso todo mundo desse bolo os Estados Unidos, que é uma equipe muito forte. Agora as outras, o Brasil chega brigando, já ganhou da Lituânia, não fez uma boa partida contra a França, mereceu a derrota. Contra a Sérvia poderia ter vencido o jogo. Contra a equipe americana não deu o jogo, até porque o Brasil já entrou achando que ia perder mesmo, e quando você entra assim, você perde mesmo, né? Mas hoje não, hoje o time está focado, ele coloca 9 pontos de diferença, num momento espetacular. O técnico australiano já pediu seus 2 tempos. Você nota que os jogadores australianos estão meio tensos em quadra, porque estão jogando atrás, não esperavam esse tipo de jogo da equipe brasileira. Agora, o basquetebol tem 40 minutos, né? São 4 quartos de 10. Faltam 2:47 apenas para terminar o segundo quarto. Vamos ver, vamos torcer para que continue assim. É o Brasil derrotando a então invicta Austrália no Mundial Sub-19. Cauê, o lance livre de bonificação, errando. Faltando 2:43 para terminar o segundo período, e você mencionava sobre a seleção norte-americana. É um exemplo, talvez, de organização para o basquete brasileiro, o basquete em geral, Bira. O trabalho de base que é feito, tá aí a infiltração, jogando de mão trocada essa bola na infiltração dentro do garrafão. E agora a falta sendo cometida. Falta de Donzel, Ben Donzel. E a primeira falta dele. E esse trabalho de base é de uma pessoa que conhece. O Jim Boeheim, o técnico da seleção norte-americana, ele seleciona os jogadores, ele faz o papel de olheiro e também de administrador da garotada norte-americana. Inclusive ele está trazendo os jogadores dos Estados Unidos que vão disputar o PAN. Ele selecionou entre 30 jogadores, finalmente escolheu 12. Bira, e eu diria, é louvável quando você encontra uma pessoa que faz esse trabalho de garimpar os talentos, de lapidar os talentos e de cuidar desses talentos para que eles cheguem, né, à seleção adulta com todo o potencial. É o trabalho de base, né? Que agora tem à frente o Boeheim, que é o técnico da Syracuse. E agora, o modelo de esportes nos Estados Unidos é um modelo que a gente gostaria de ter aqui no nosso país, né, Marco? É a questão do esporte começando na escola, onde todos têm acesso ao esporte. Não precisa pagar para aprender a jogar basquete. Então, e os outros esportes também, o Mills, olha o número 13 aí. Enfim, esse modelo é um modelo espetacular, né? E a gente torce para que algum dia a gente tenha aqui no nosso país. 36-25, Brasil à frente. Cauê na infiltração. Estava muito marcado ali. Contra-ataque da seleção australiana. Tá aí chegando junto. É isso que o Brasil precisa fazer. Não pode deixar esse jogo de transição em alta velocidade por parte da Austrália acontecer. E seria até, de repente, o caso de se fazer, se bem que a defesa por zona encaixou bem, né? Iniciando com 2-3 e depois igualando o posicionamento da equipe australiana, que até agora não meteu nenhuma bola de 3 pontos. Mas seria o caso até de fazer uma defesa individual. Olha o Paulão quase, hein? De individual em cima do Mills, número 13, que vem sendo o grande destaque da equipe australiana. Olha ele aí. O Milazzo acabou errando e do outro lado o Mills. Chegou junto o Cauê com ele. E a falta foi apontada. E para mim,
É um prazer incrível ver a seleção brasileira sub-19, que demonstrou tanto potencial, como nós já dissemos nessa transmissão no início, em um jogo treino contra a seleção principal do Brasil, que vai representar o nosso país nos Jogos Pan-Americanos, vencendo, inclusive, no primeiro período, os reservas do Brasil. E, eu diria, está demonstrando esse potencial após um tempo de maturação, um tempo que todo time jovem precisa. E é bom ver isso acontecer numa fase decisiva, né? É a hora de jogar e a hora de não errar. É hora de manter, principalmente, essa tranquilidade que a equipe está conseguindo administrar, né? Está conseguindo ter nesse primeiro tempo de partida. A diferença é enorme. Você sente, eu já falei isso 2 vezes, que o time australiano está realmente surpreso até com essa atuação brasileira. Vamos ver, tem muito jogo pela frente, né? Mills na jogada dentro do garrafão, uma combinação excelente da Austrália. Andrew Givey, 8 pontos. Os dois principais jogadores da equipe australiana são esses jogadores, o Mills e o pivôzão de 2,10 metros, número 4, que está ali tentando marcar o Paulão. Thomas segurou o ar agora. 36-29, Brasil. E para você que está acompanhando os Jogos Pan-Americanos, a revelação que vem de Volta Redonda. Sabe quem é? Thiago Pereira. Orgulho de Volta Redonda também sou, viu, Bira? Eu sei, conheço. Em Volta Redonda tem muitos basqueteiros, tem muita gente do esporte. 36-29, tá aí o Betinho. Boa bandeja do Betinho, excelente a infiltração. O Brasil ainda recuperou a posse de bola, hein? É. Valeram os pontos. 1 de 3 para o Brasil. O Brasil que realmente no final desse segundo período demonstrou toda a sua força. 41-29. Carlinhos Ortega com de 3 pontos para o Brasil. Veja só que arremesso lindo, subiu e acertou um chuá. E nós temos imagens daqui a pouquinho para você do beisebol. Tá aí a seleção de Cuba. Faltando apenas mais uma entrada para terminar esse jogo. Já estamos na 8ª entrada. A seleção cubana mantendo essa vantagem. 3-1 em cima dos Estados Unidos. O Eduardo está acompanhando essa partida simultaneamente aqui com a gente. Vai agora fazer uma análise. Está no início do 8º inning. A equipe cubana acabou de colocar um dos lançadores mais experientes que eles têm, que é Pedro Luiz Lazo, que já foi inclusive campeão olímpico em 2004, ganhou o ouro também em Santo Domingos, e talvez seja até uma das últimas partidas dele, já está para se aposentar, e entrou aí para segurar o jogo, né, nesse último inning. E tá bate bola a equipe australiana. Daqui a pouco nós vamos divulgar, claro, o resultado oficial aí, em que Cuba pode ganhar a sua 10ª medalha de ouro consecutiva nos Jogos Pan-Americanos. Tem o contra-ataque da seleção australiana e a bandeja fácil. O Brasil não pode repetir os erros do primeiro tempo. Sibom se aproveitou muito bem de um descuido na marcação, foi para a bandeja. 41-31, o Brasil com 10 pontos de vantagem. O Brasil começou a partida apático, com falhas na marcação, depois jogou um basquete soberbo. Tá aí agora Cauê, servindo dentro do garrafão, o Rafael, 2 pontos a mais, 43-31. Essa história pode resumir essa partida. E agora você acompanhando as imagens da seleção cubana, celebrando oficialmente a medalha de ouro. Cuba, decacampeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Medalha de ouro no beisebol. Seleção cubana, que era grande favorita, veio com a equipe principal para este evento, derrotando os Estados Unidos na final e conquistando o ouro. Cuba é ouro no beisebol. O
contraste, né? Da alegria cubana com a tristeza norte-americana. Mas a equipe norte-americana também pode se dar satisfeita por ter conseguido a medalha de prata. Vamos agora ver o lance aí, em que Cuba, muito bem posicionada na sua defesa, pega essa última bola, elimina o último rebatedor americano. Aí é só partir para o abraço e a bandeira de Cuba entrando em ação na Cidade do Rock, local da disputa dessa partida em que Cuba ganhou a medalha de ouro no beisebol, Rio 2007. Do Rio para a Sérvia, né? 43 Brasil, 33 Austrália. Sport TV na cobertura do Campeonato Mundial Sub-19. A seleção brasileira, o futuro do basquete brasileiro em quadra. 8h30, faltando para terminar o terceiro período. O Thomas está saindo, o Thomas acabou de converter uma bola de 3 pontos, aliás, os 5 pontos da equipe brasileira nesse terceiro quarto foram do Thomas. Ele sentiu algum problema ali, após fazer a cesta de 3 pontos, e pediu a substituição. A seleção australiana com Mills na armação. E o Mills oscila entre armador principal, aquele que arma, distribui as jogadas, e o armador arremessador, o finalizador, posição número 2 no basquete, enquanto o Betinho vai perdendo aí nesse giro a oportunidade de converter 2 a mais para o Brasil. Esse tipo de jogada que a equipe brasileira não pode fazer, né? Chegou, não deu para fazer o contra-ataque primário, tenta o secundário, não deu, aí é o momento de trabalhar a bola, de selecionar bem o arremesso. Falta... Se foi do Paulão, é a terceira, hein? Ele já faz um sinal ali pro Neto para esperar, para segurar, para ele não ser substituído. Mas, conforme eu estava dizendo, a equipe brasileira tem 13 pontos de diferença. Está jogando muito bem. Jogou um segundo quarto de partida espetacular quando venceu por 27-10. Terminando com aquela bola de 3 pontos do Carlinhos. E a equipe brasileira não pode precipitar. É momento de valorizar e muito a posse de bola. Betinho na armação. E a natação agora tem a Monique Ferreira, dos 200 metros, tentando mais uma medalha para o Brasil. Andrew Givey, não perca os finais. Se nós tivermos aí uma medalha para o Brasil, nós vamos acompanhar com o nosso Eduardo Moreno daqui a pouco. E a seleção australiana retoma a posse de bola. Chris Goulding. Pat Mills. Mills, mexe bola, Austrália. Movimentação de bola, né? Primeira bola de 3 pontos da Austrália. Chris Goulding, 5 pontos. E agora você acompanhando imagens aí da natação. Vamos ver a chegada com o Eduardo Moreno. Conta aí pra gente, Eduardo. Ferreira pro pódio. Monique Ferreira, medalha de bronze nos 200 metros livre. Vibra muito. Você não vê aí na imagem a Monique Ferreira, mas ela vibrava muito lá na rede número 2. Ava Holmgren dos Estados Unidos ficou com a medalha de ouro. Ela faz o tempo de 2 minutos e 3 centésimos. 2 minutos cravados, mais 3 centésimos. Aí o momento da batida, ela é um pouquinho à frente da Stephanie Horner do Canadá, que ficou com a medalha de prata. E o bronze é do Brasil, é de Monique Ferreira. Rafael Mosca. Ela por muito pouco não estabelece um novo recorde. Recorde sul-americano que era da Mariana, é da Mariana ainda, 2:1:17. Mas a Monique surpreendeu. Achei que ela estava brigando pelo bronze, algum momento ali entre um pouquinho antes de 25. Ela chegou a brigar um pouco pelo ouro, mas realmente bate cansaço no último final de prova. Ela por muito pouco também não consegue uma prata em cima da canadense, mas ficou um excelente resultado. Muito bem, você acompanhando a natação. E agora de volta com imagens da Sérvia, local de disputa do Campeonato Mundial Sub-19.
E um de 3, Carlinhos Ortega com 6 pontos no jogo. O Brasil acertando agora os arremessos de longa distância, muito importante acertar esse arremesso na variação de ataque. Está aí o Brasil com 33% de aproveitamento, a Austrália só com 17%. A equipe brasileira bem nos 3 pontos, agora está jogando com o pivô Paulão com 3 faltas. E nessa jogada agora, deu para ver que o Paulão está se segurando, não está marcando como deve. Eu acho que seria até o momento de colocá-lo no banco, bota em quadro o Carlão, que vai exercer uma marcação melhor ali dentro da área pintada e não dá tanta chance para a equipe australiana fazer cesta fácil como nós vimos agora. Carlinhos, Paulão, e daqui a pouco nós vamos ver mais imagens da natação com Thiago Pereira para você. Paulão no gancho. Um gancho que não achou nada. Paulão de novo. Falta em cima dele. Agora ele foi com vontade. Agora ele foi para enterrar. Andrew Givey. Daqui a pouco nós vamos acompanhar o Thiago Pereira em busca do seu 4º ouro nesta edição dos Jogos Pan-Americanos. Tá aí o Paulão, 2 metros e 8 centímetros. Ele que é de Monte Aprazível. (15 pontos no jogo. Já tem 12 rebotes. Mais uma vez um double-double para o Paulão. 2 dígitos em 2 fundamentos. Pat Mills. A marcação é do Carlinhos. E a imagem do Thiago Pereira na janela para você da natação. E daqui a pouco você vai ver Thiago Pereira em busca de mais uma medalha para o Brasil. Diogo Iabi, outro brasileiro também na prova. Outra esperança brasileira. Deu sorte agora a equipe brasileira, viu, o Marco? Passe errado do Bruno. O Mills tentou sair no contra-ataque, pisou na linha. Agora o Neto efetuou aquela substituição que eu estava falando, né? Coloca o Carlão no lugar do Paulão. A reposição errada. O Brasil não pode ficar errando passe assim. 50-40 o Brasil vai vencendo. E agora Eduardo Moreno com a natação. Tá aí a largada para os 200 metros medley, reunindo os 4 estilos do nado. Eles abrem ali no nado borboleta. Eles voltam de costas, depois vão para o nado peito e fechando no crawl. O Thiago Pereira já largou bem, já largou forte. E vem ali na raia de número 5 o brasileiro Thiago Pereira. Vem em busca da 4ª medalha de ouro. E se conquistar a 4ª medalha de ouro, vai igualar o recorde do Fernando Scherer, que o Winnipeg se tornou o brasileiro na natação com o maior número de medalhas douradas. Lá vem Thiago Pereira, nadando forte, só ele no vídeo, porque ele assume a ponta e já vai abrindo vantagem, vem ele no nado de costas. E vem trazendo a torcida junto com o Thiago. Thiago é o grito da galera. Na raia 4 tem que tomar cuidado, porque o canadense, que as pessoas podem achar que ele está morto, o peito, o estilo de peito do Keith Beavers é o mais forte. Então ele deve recuperar alguma coisa aí. Espero que não consiga botar muita diferença no Diogo, que o Diogo consiga fechar bem o crawl e conseguir um bronze talvez. O Thiago Pereira vai agora no nado de peito na liderança. O Keith Beavers do Canadá na rede número 4 tenta tirar essa diferença. Nadou 200 metros peito agora há pouco. Na semifinal, o Thiago Pereira tem fôlego de sobra o Thiago. Olha só como o Beavers não consegue alcançar o brasileiro e nem o Brad Alley de Barbados, que vem na segunda colocação. Virou o Thiago Pereira. E vem em busca da medalha de ouro. Vai pintar mais uma medalha de ouro para o Brasil. É a 4ª do Thiago Pereira nos Jogos Pan-Americanos. Ele já vem com menos de 25 metros para a vitória. Keith Beavers vai com a medalha de bronze por enquanto. Brad Alley com a medalha de prata. Mas o ouro é do Brasil. O ouro é do Brasil. Thiago Pereira fazendo história no Rio de Janeiro.
Novo Pan-Americanos, medalha de ouro. Estabelece um novo recorde sul-americano da prova também. 4 medalhas de ouro. Repete a marca de Fernando Scherer de Winnipeg 99. E vai fazendo história o Thiago Pereira. Para a festa da galera, ele conquista mais um ouro para o Brasil. E dominou a prova desde a largada, já apareceu na frente, desde o nado borboleta. No lado de costas abriu mais vantagem, não deixou ninguém encostar no lado de peito e finalizou no crawl para estabelecer novo recorde pan-americano dos Jogos Pan-Americanos, novo recorde sul-americano. Mais uma medalha de ouro, a 4ª dele. E começa a se aproximar agora, já que igualou com o Fernando Scherer. Começa a se aproximar do recorde do Mark Spitz de 5 medalhas de ouro no mesmo Pan-Americano. O Mark Spitz que conseguiu isso em 67 nos Jogos de Winnipeg. Thiago Pereira, ouro, 1,57,79. O Robert Margales dos Estados Unidos com a prata e o Brett Elley de Barbados com a medalha de bronze. É realmente um momento emocionante e singelo nessa nossa cobertura dos Jogos Pan-Americanos. Ter Thiago Pereira com a sua 4ª medalha nesta 15ª edição dos Jogos Pan-Americanos. O Rio pode dizer que viu um grande nadador com a sua 4ª medalha de ouro para o Brasil. 51 Brasil, 42 Austrália. Faltando 3:29 para terminar o terceiro período. Cameron Glidden mexe bola dentro do garrafão, embaixo da cesta. A seleção australiana, Ben Dowell, acaba recebendo a falta. Falta do Cauê, número 4. O Cauê teve a cobrança de 2 lances livres, acertou apenas um. Fez a falta nesse momento, ó. Saiu na cobertura para ajudar o Carlão, acabou cometendo a falta. Sai o arremesso, perfeito. E a Austrália consegue um de 3, hein? Shannon Seaborn, 51-45, cai para 6 pontos a vantagem do Brasil. Tudo bem, só manter a produtividade, a cabeça no lugar. Betinho, dentro do garrafão, olha o Brasil com 2 a mais. Foi do Carlão. 53-45, 2:45 para terminar o terceiro período. Recuperação do Carlão para o Brasil. Bom trabalho defensivo da equipe brasileira. O Carlão entrou muito bem no jogo, Marco. Aí as bolas perdidas, 21 pela seleção australiana. E isso aí tem origem na marcação da seleção brasileira, na pressão imposta pelo time brasileiro depois de um início um pouco vacilante. Sem dúvida nenhuma. Quando um time realiza uma boa defesa, o objetivo principal é fazer o time errar. O time australiano está surpreso com a atuação brasileira. O Brasil vai jogando muito bem até o momento. Olha só, mais uma boa defesa, contra-ataque. Recuperação. O time está bem consciente. A tabela foi excepcional. Só que o passe final para o Cauê na hora da finalização é que foi longo demais, quase que ele saiu com a posse de bola. Carlinhos, Betinho, 1 de 3, deu aro. O rebote australiano. 53-45, Brasil na frente. Mais uma falta do Carlinhos. E esse jogo é importantíssimo, né? A seleção brasileira entendeu muito bem a importância dessa partida, que é eliminatória. Se o Brasil vencer, continua com chances aí de um lugar no pódio deste campeonato mundial. E quem perder, fica disputando do 5º ao 8º lugar.
53-46. Pat Mills com 17 pontos. Primeiro pontinho dele nesse segundo tempo de partida. Está sendo mais bem marcado. E a seleção brasileira tentando recuperar a posse de bola com o Bruno. E o lateral favorece a seleção australiana. 53-46. Mills na armação. Tá aí um de 3 para a seleção australiana. Cameron Glidden acaba não acertando. Deu aro. E agora o Carlão da combinação do Cauê. Hoje, um excelente dia, né? Na piscina. O Parque Aquático Maria Lenk, o Brasil com 2 medalhas. Bronze com a Monique Ferreira. E a medalha de ouro que você viu há instantes atrás com o nosso Thiago Pereira. Daqui a pouquinho tem mais uma prova, 4 por 100 livre. É a natação nas finais e você vendo todos os grandes momentos dos Jogos Pan-Americanos na tela do Sport TV. Segunda falta do Carlão na partida. Ele pressionou bem a saída de bola, mas quis tomar a bola. Olha só, nesse momento é que ele cometeu a falta, olha lá. Até aí estava tudo bem. No momento em que ele quis tomar a bola, quis roubar a bola do Dodel, acabou cometendo a sua segunda falta no jogo. A equipe brasileira já estourou o limite das 4 faltas coletivas, 2 lances livres para a Austrália. O Brasil continua bem, Marco está administrando a boa vantagem que conseguiu ao final do primeiro tempo. O time australiano tentando pressionar e jogando um segundo tempo melhor, mas com baixo aproveitamento nos lances livres. E tomara que continue assim. Ben Downer com 43% de aproveitamento dos lances livres. Não pode dar essa bobeira, né? A Austrália recuperando a posse de bola. Mexe bola, movimentação. Dowdle saiu da marcação, aproveitou o corta-luz. Lá vai ele, batendo bola para dentro do garrafão. A infração é brasileira. Falta do Betinho. Eu acho que é a segunda falta dele. – 39 segundos faltando para terminar o terceiro período de jogo. O Brasil vai assim, seguindo firme e forte no Campeonato Mundial Sub-19. É só vencer a poderosa Austrália, que até agora está invicta. 4 pontos em lances livres para o Ben Dowdle, que tem um aproveitamento baixíssimo. Já cobrou 10, né? E acertou 4. Monique Ferreira, medalha de bronze no Sport TV. Você está vendo a imagem dela. Momento que está acontecendo neste momento. Essa cerimônia acontecendo para você na natação. 53-48, Betinho. E agora a jogada dentro do garrafão. Buscando o Carlinhos. E a falta foi da Austrália. Falta cometida pelo Golden. E o Cameron Glidden. Nossa segunda. Betinho, bate bola. A seleção brasileira procura a infiltração. E agora a falta em cima dele. E a falta foi muito bem marcada, né? A Austrália pedindo falta de ataque, mas não foi não. Foi muito bem marcada. Olha só como o Betinho vai, o jogador entra na frente dele, provoca o contato. Dodel é a segunda falta dele na partida. O Betinho tem direito à cobrança de 2 lances livres. Aí o Henrique enquadra, Marco. Armador, entra um pouco no lugar do Carlinhos para descansar. O Carlinhos que
até o momento está com uma boa atuação, sabendo armar bem a equipe, tem 6 pontos no jogo. Seleção brasileira que fez um bom trabalho na seleção desses meninos, né? Temos garotos de Franca, Joinville, Ribeirão Preto, Minas Gerais, Santos, Uberaba. 55-48, o Brasil com a vantagem de 7 pontos. Faltando apenas 5 segundos para terminar o terceiro período. Vamos ver se a Austrália faz esse último arremesso. E a falta. É o tipo da jogada. Esse último lance de período, o técnico grita bem alto, né? Sem falta, sem falta. E vai o Bruno e faz a falta, né? Claro que ele não foi para fazer a falta de propósito, né? O time mais uma vez bobeou, tinha que pressionar a quadra toda, dificultar essa progressão, sem falta. Mas a Austrália continua perdendo o lance livre, né? Já falei, tomara que eles continuem assim, perdendo o lance livre. Kevin desperdiçou o primeiro, o segundo acertou. Faltando um segundinho para terminar o terceiro período de jogo. O Brasil... Valeu a sexta, hein? O Brasil bobeou e a Austrália consegue um arremesso espírita. Uma cesta espírita da Austrália. Isso é perigoso, né? Porque pode levantar a moral australiana. Olha só. Vamos rever esse lance? No mínimo uma cesta espírita. Realmente muita sorte no conseguir essa cesta no finalzinho do terceiro período. A marcação brasileira relaxou. Isso é que não pode acontecer, né, Bira? Quando você acha que o adversário está morto, aí o adversário acaba ressuscitando. Você viu, a equipe brasileira deu 4 pontos para a Austrália. A falta do Bruno, faltando um segundo para terminar esse quarto. O jogador australiano errou um lance livre, acertou o outro. Saída de bola, fundo bola, faltando um segundo. O cronômetro só entra em movimento quando a bola toca em alguém dentro da quadra. O Carlão tentou um passe longo. O passe foi interceptado pelo australiano. Lewis, número 8, que arremessou de longe. Ali não tinha outra coisa para fazer. Tinha que arremessar mesmo. Ele tentou e conseguiu uma cesta de 3 pontos. Quer dizer, o Brasil deu 4 pontos num jogo duríssimo, num jogo muito disputado, que tem tudo para ser decidido. No final da partida, o Brasil dá essa bobeira de dar 4 pontos de graça para a equipe australiana. Não teve tempo de mecânica de arremesso nem nada. O Ben Lewis apenas jogou na direção da cesta e com muita sorte conseguiu diminuir o placar. Agora a Austrália vai para o tudo ou nada nessa partida decisiva. Quem vencer segue em frente, rumo a pelo menos um lugar no pódio. O time vencedor disputa as primeiras colocações, enquanto o perdedor da 5ª à 8ª posição. Judô, eliminatórias acontecendo, vôlei de praia masculino, quarta de final, Brasil e México, todo mundo ligado. Ricardo Emanuel. Futebol feminino, Brasil enfrentando o Canadá, o Brasil da Marta, que também vem muito bem. O handebol masculino com Brasil e Uruguai. A diferença está em 3 pontos, 55-52. A equipe australiana venceu esse quarto por 23-14. Não foi um bom quarto da equipe brasileira. A Austrália apertou mais a sua defesa, estendeu a defesa, marcando pressão quadra toda. O time brasileiro se viu em alguns momentos em dificuldade para sair dessa pressão. A equipe brasileira conseguiu marcar o Mills, que vinha sendo grande destaque, com 16 pontos no primeiro tempo. Fez apenas 1 ponto nesse segundo tempo. Mas o Brasil continua à frente, mas deu uma bobeira incrível. Marca, essa bobeira pode custar cara no final do jogo, hein? 55-52, não pode perder a concentração agora, Brasil. Vamos lá. Henrique, mexe bola o Brasil, Betinho. Foi desarmado. E andou. 8 segundos. Não, agora não, porque a equipe australiana obteve a posse de bola. Andou. O Brasil tem mais 24 segundos. O Ben Lewis ficou com aquela cara de perplexo. Andou porque ele saiu escorregando, né? Então esse é exatamente o que diz a andada quando o jogador está no chão. Se o jogador está no chão, com o quadril no chão e as pernas para o alto, por exemplo, não é andada. Ele pode permanecer ali, porque a base
Passa a ser o quadril e não os pés quando o jogador está em pé. 55 Brasil, 52 Austrália, 9h38 faltando para terminar o jogo. Último quarto decisivo para as pretensões da seleção brasileira no Campeonato Mundial Sub-19. Betinho. Cauê. Passe picado. Jogada combinada do Paulão que vem receber. E agora... Foi falta, hein? O juiz apontou uma falta no momento que ia se esgotando o tempo de posse de bola para a seleção brasileira. Vamos acompanhar, tá aí a falta apontada pelo árbitro. Kevin Probert com a sua primeira falta no jogo. Kevin Probert joga na posição de armador, finalizador, posição número 2 no basquete internacional. 1,83 m. 57-52, Brasil, 5 pontos à frente. A marcação é do Betinho. Sibom tentava a conexão com o Daniel Johnson. E agora você tem a imagem do judô que está no Sport TV 2. Mais uma brasileira em ação, mais uma possibilidade para o Brasil conquistar uma medalha. É Brasil e Cuba. O judô, você já acompanhou hoje a natação. A Mayra Silva, a judoca brasileira, está em ação e você acompanhando a cobertura do Sport TV. São 3 canais durante os Jogos Pan-Americanos do Rio 2007 para você. Tivemos uma bola de 3 pontos da Austrália. E a falta agora é do Paulão. É a 4ª falta do Paulão. O time brasileiro se perde um pouco. Nesse início de quarto, seria até o momento do Neto parar, pedir um tempo. A Austrália tem direito à cobrança de 2 lances, podendo empatar a partida. Um mau momento, um mau início de quarto para o Brasil. E deu aqueles 4 pontos de graça para a equipe australiana no final do terceiro quarto. E você acompanhando aí na janela aberta pelo Sport TV, o judô e a brasileira em busca de uma medalha. Fase semifinal, se ela ganhar, garante no mínimo a prata. As instruções, né? O momento pode significar mais uma medalha para o Brasil. E na natação, o Brasil já está na piscina 4x100 masculino. Você acompanhando nos canais Sport TV. Toda essa emoção. Então vamos para lá com o Eduardo Moreno. Tá surtindo um efeito impressionante. Ele que está aí arriscando abrir em primeira colocação, entregando muito bem a prova. O Brasil que vai ter que arriscar a saída, vai ter que arriscar dar os melhores tempos se quiser levar o ouro. Perdeu um pouquinho no final ali pro Alberto Subirats da Venezuela. A Venezuela fez a primeira passagem à frente, mas o Brasil bem ainda em segundo. Fez a passagem ali o Fernando agora pro Eduardo Deboni. Vem o Eduardo Deboni defendendo o Brasil na rede número 5. O Brasil em busca de medalha. E olha, se o Brasil conquistar o ouro, vai fazer ainda mais história nos Jogos Pan-Americanos. O Thiago Pereira, que nadou o revezamento nas eliminatórias, e mais um ouro vai tornar o Thiago Pereira igual ao Mark Spitz, né, em termos de conquistas de ouro no mesmo Pan. O Mark Spitz que conseguiu 5 medalhas em Winnipeg 67. Vem o Brasil e vem o Brasil na liderança. O Brasil recupera a liderança com Eduardo Deboni. Excelente prova, mas ele vem ali abraçada com os Estados Unidos, com o Rick Barons. Vamos ver a passagem. Rick Barons entrega para os Estados Unidos à frente. Estados Unidos na frente. Agora vem com Dale Rogers na rede número 4. Mas o Brasil muito bem na segunda colocação ali com o Nicolas Oliveira. Caindo um pouquinho ali o Nicolas Oliveira. Começa uma boa recuperação lá na rede número 2. A Venezuela agora com o Luiz Rojas. O Nicolas Oliveira, que tá, a prova de especialidade dele é o 200 livre, mas ele está muito bem.
Ele já provou que em revezamento ele tira uma força de onde a gente acha que não existe, ele consegue superar ainda mais. Já recuperou a segunda colocação, aí quer a primeira. A Venezuela, lá na raia 2, não ameaça muito. E agora vamos ver, porque agora o nosso super trunfo caindo na água, é o nosso A1. Nicolas surpreendendo ainda mais, entregar na frente, o Cielo ganha e leva o ouro para o Brasil. Faz a passagem na frente o Brasil, Nicolas Oliveira, sensacional o final da prova do Nicolas Oliveira. E agora é com César Cielo para trazer o ouro para o Brasil. Vem à frente o César Cielo. Vem abraçada, abrindo vantagem do americano Andy Grant. Cielo já colocou um pé na cara do americano, já está fazendo comer espuma. Os americanos que têm esse afã, esse suor pelo revezamento, perder nessa prova para eles é praticamente a morte. Vem mais uma medalha de ouro para o Brasil. Vem César Cielo na frente. Força o ritmo Andy Grant para a equipe americana, mas não vai chegar não. Vem um ouro para o Brasil. Vem também no revezamento 4 por 100. César Cielo bate na frente. Ouro para o Brasil. Com um novo recorde dos Jogos Pan-Americanos. César Cielo Filho bate na frente. E a equipe brasileira conquista o ouro. César Cielo, Nicolas Oliveira, Eduardo Deboni, Fernando Silva. E o Thiago Pereira, que nas duas eliminatórias também ganha o ouro. E assim o Thiago Pereira iguala a marca de Mark Spitz, o americano, que em 1967 também obteve 5 medalhas de ouro no mesmo PAN. Aí a festa brasileira. O Brasil é ouro. O Brasil marca 3 minutos, 15 segundos, 90 centésimos. Estabelece o novo recorde dos Jogos Pan-Americanos. 3:15:90. E também estabelece um novo recorde sul-americano para a prova. Mariano, não só isso. Esse tempo de 3:15:90 é a terceira melhor marca do ano no mundo. Significa que se a Olimpíada fosse hoje, o Brasil já levava um bronze. Isso que a melhor marca é 3:13, a segunda melhor marca é 3:14. Então, acho que a gente ainda pode melhorar. O Nicolas foi impressionante. Entregando na frente o Cielo, não tem como. Ele realmente ganha, destrói e bota o americano para comer espuma. Mais um momento para ficar registrado nessa edição dos Jogos Pan-Americanos. Agora foi a vez de César Cielo dar mais uma medalha de ouro para o Brasil. 61 Brasil, 60 Austrália. A Austrália conseguiu tirar a diferença e agora passa à frente. Passa à frente a seleção australiana. Vira, houve uma inversão aí. A Austrália agora está marcando melhor. A equipe brasileira sentiu aquele finalzinho de terceiro quarto, quando deu aquela bobeira incrível e propiciou 4 pontos à equipe australiana. O Paulão está com 4 faltas, está no banco. O momento do jogo é totalmente favorável à equipe australiana. Não está marcando bem, mais uma falta marcada contra a equipe brasileira, a falta do Cauê. O menino Henrique, armador, que veio para a quadra, não veio bem. Acho que seria até o momento do Carlinhos voltar ao jogo. Carlinhos estava muito bem na partida. Enfim, o Neto, no meu modo de entender, está demorando a fazer essa substituição. Faz agora a substituição. Volta também o Thomas. Enfim, os titulares do Brasil em quadra. E agora o Sérgio Maurício com mais uma medalha para o Brasil. Vamos lá. Mayra Aguiar, portanto, está na final na categoria até 70 quilos, na categoria de médios. Você nos 3 canais de Sport TV acompanhando aí a brasileira Mayra Aguiar. Na categoria até 70 quilos, categoria de médios. Vencendo a cubana de forma irretocável. Partiu para cima, não respeitou. Isso é muito bom para dar confiança para as outras meninas. Valendo aí, cara, valendo a preparação especial que foi feita justamente para isso, para desencantar frente às cubanas. Agora elas é que tem que se preocupar com a gente. Parabéns para a Mayra. Já segurou mais uma medalha para o Brasil. Pelo menos a de prata já é nossa. O giro e a falta. Falta cometida pelo Ben Lewis. É a 4ª dele. A Austrália na frente, 2 pontos. O jogo vai ficando dramático, Bira. Já estamos atingindo aí metade do quarto. Faltando 6 minutos.
mais ou menos, para terminar, o próximo é isso, enfim. 5,55. 5,55, né? E a equipe brasileira não faz um segundo tempo de partida bom. Fez um primeiro tempo muito bom, principalmente o segundo quarto, caiu de produção no terceiro quarto, bobeou no finalzinho quando deu 4 pontos para a equipe australiana, mas vai brigando, viu? Eu estou gostando muito dessa briga da equipe brasileira, jogando uma partida com muita determinação, com muita raça. Errou bastante nesse segundo tempo, mas continuou na partida, continuou no jogo totalmente aberto, faltando ainda muito tempo de partida. 63 Austrália, 62 Brasil, 1 ponto é a diferença. Ben Lewis, veja só como a marcação do Brasil é flutuante. Às vezes são 2 homens na marcação do armador australiano. Isso aqui não pode acontecer, o rebote mesmo assim, agora o toco acontecendo aos 24 segundos de posse de bola. Mas prejudicou o contra-ataque da equipe brasileira. Errou a mesa e a arbitragem poderia ter deixado o jogo seguir. Não sei por que parou o jogo. O time brasileiro tinha vantagem, ia fazer o contra-ataque, com certeza. Errou a arbitragem nesse momento. É uma violação, né? Que o bom senso, né, Bira? Às vezes exige que a pessoa deixe seguir a jogada para não beneficiar o infrator. O Thomas não pode querer sair driblando a bola, Thomas. Bota a bola na mão do Carlinhos, na mão do Betinho e vai pro ataque, Thomas. Thiago Camilo no tatame. Ele ganhou. Vamos saber como é que foi com o Sérgio Maurício. Thiago Camilo do Brasil. Importante ganhar essa luta por Ipon, comemorar, vibrar. Para sentir que ele sentiu aí o peso da torcida, deu uma respirada ali, aliviado. Vai para a final agora, com tudo buscando o ouro. Golpe de projeção perfeito, né? Mais um ultimata. Ele deu ultimata e olhou pro Shinohara. Ele é muito técnico. Pude observar aí o americano não querendo dar manga para ele, buscou a manga, conseguiu aplicar o Ipon e deixou sem dúvida. Vibração da galera. Thiago Camilo vence no ultimata a Rick Hall dos Estados Unidos. Não deu nem tempo de esquentar um pouquinho. São as emoções no tatame para você, no Sport TV. 65-62. A Austrália com 3 pontos à frente do Brasil. Faltando 4,45. É hora daquela corrente, né? Para ver se o Brasil reage. Opa! É hora de voltar o Paulão, hein? Faltando 4,37. O Paulão tá com 4 faltas. Carlão tentou um gancho, agora não conseguiu. Tem que arriscar. Se o Brasil perder, tá fora. Vai disputar de 5º ou 8º. Agora o australiano também foi lá em cima, hein? Alguns outros árbitros poderiam até julgar uma interferência aí, alguma coisa. Se bem que... Não, na regra internacional é permitido, né, você tirar essa bola. Lá na Liga Americana de Basquetebol ainda existe aquela regra do cilindro imaginário, que existia também no basquetebol internacional. A bola foi perfeita, Marco. É isso aí. O basquete é interpretado de formas diferentes. E a posse de bola é da seleção australiana. 65-62. 3,56 para terminar o jogo. O Brasil precisa da vitória. Se o Brasil ganhar, vai disputar do 1º ao 4º lugar, com grandes chances de ficar no pódio. Caso contrário, o Brasil disputa do 5º ao 8º. E você acompanhando a ação no tatame. Nessa janela que o Sport TV abre para você. Na cobertura da 15ª edição dos Jogos Pan-Americanos, você não perde nada. São 3 canais exibindo os grandes momentos do PAN. E agora, a cesta do Brasil e Sérgio Maurício. Novo no Sport TV, vencendo por Ipon. Fez a pegada por trás pela nuca. E aí é só comemorar. Olha a Rosicléia lá atrás. Olha a Rosicléia no detalhe. Olha a Rosicléia no detalhe. Técnica brasileira Rosicléia Campos. É o Thiago, é Edinanci, é o judô brasileiro, Ângelo Paiva. Mais um belíssimo ultimata, mostrando aí toda a preparação brasileira. Agora tem que manter a concentração, vai pegar a cubana na final. Coloca o capuz e volta pro camarim. Isso aí.
O Brasil nas duas finais com Edinanci Silva e com Mayra Guerra no feminino. E na final também com o Thiago Camilo. Aguardamos só. Edinanci e a Mayra. Outras esperanças de ouro para o Brasil. O Sport TV acompanhando tudo para você. E aqui, o Brasil perdendo por 1 ponto para a Austrália. Uma partida chave para o basquete sub-19 brasileiro. Está apostando todas as suas fichas numa vitória contra a invicta Austrália até agora. A Austrália e os Estados Unidos, os únicos times com 6 vitórias nesse torneio. Olha, foram considerados 2 pontos do Betinho, mas ele fez a falta depois do arremesso. Como a equipe brasileira já estourou o limite das 4 faltas, a falta foi no Pat Mills e está aí cobrando os 2 lances e graças a Deus errou os 2. Paulão com a sobra. Vamos acompanhar um ataque importantíssimo. É essencial para o Brasil ficar na frente. Lindo lance. Foi com a cara e com a coragem. O Mineiro partiu para cima numa infiltração. Muita determinação, Bira. Maravilha a infiltração do Mineiro. Ainda sofreu falta, hein? Brasil à frente de novo no placar. 1 ponto, Brasil à frente. Inversão de jogo, movimentação de bola. Isso aqui não pode. Na hora da movimentação, a rotação defensiva tem que girar em torno da bola e não pode deixar o homem livre assim. E o Paulão ficou preso ali no bloqueio, né? A defesa brasileira está mal posicionada. Mineiro erra um passe agora, infantil, passe de peito. O time tem que ter um pouco mais de tranquilidade nesse final. 2 pontos, Austrália na frente. Betinho, passaram por ele. E finta. Ainda bem que não entrou, mas essa segunda bola não pode de novo. Uma terceira bola. 2 rebotes ofensivos dentro do garrafão brasileiro. Faltando 2:12. Vamos lá, Brasil. Uma cesta de 2 empata. Uma de 3 coloca o Brasil na frente. E o juiz agora dando uma infração do brasileiro. Falta de ataque do Betinho. Que falta, hein? A intenção foi boa, né? A finta para o lado esquerdo, batendo para fazer a infiltração, só que o australiano com os pés plantados no chão, recebeu a carga e consecutivamente consegue agora barrar mais um ataque brasileiro. E a premiação do Thiago Pereira, o homem de ouro do Brasil na natação. 4 medalhas de ouro para Thiago Pereira. Em mais um momento lindo que o Brasil está vivendo nos Jogos Pan-Americanos. Aí as imagens do Thiago sendo aplaudido pela sua família, pelos amigos e fãs. E o placar está assim, apontando uma vantagem para a Austrália. E o Mineiro, com 5 faltas, é obrigado a sentar no banco. Então aí os números do Mineiro, né? 5 pontos no total. Não fez uma boa partida. E nesse finalzinho errou um passe incrível. As imagens subindo. E o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, nós vamos chegar primeiro, vai sair aqui no fundo. É sempre bonito, sempre gratificante ver o trabalho de um brasileiro sendo reconhecido como o trabalho de Thiago Pereira, e nos campeonatos pelo mundo afora, na natação vem brilhando, vem elevando o nome do Brasil. E mais uma vez Thiago Pereira brilhando. Técnico José Alves Neto da Seleção Brasileira Sub-19 orientando a sua equipe. Bira, 70 Austrália, 66 Brasil.
Chegou aqui no ataque, mão a mão, pode As fazer mão a instruções mão do e vamos técnico. fazer dois. E daqui a pouco. Quem bate o primeiro bloqueio, bate o segundo bloqueio, toma, você tá fazendo 4. Você vai bater o segundo bloqueio e vai abrir. Tá bom? Ei. 2 minutos. Lá, defesa é 1. Defesa é 1. Vamos. 4 pontos é a diferença favorável à equipe australiana, que está jogando melhor nesse segundo tempo de partida. O Brasil sentiu muito aquele final de terceiro quarto, quando deu 4 pontos de graça, e exatamente a diferença está em 4, né? Para a equipe da Austrália. A bola vai sair do meio da quadra, isso é regra nova no basquetebol, após o pedido de tempo da equipe brasileira. O Neto armou toda a jogada, mas faltando ainda muito tempo. Estou acreditando na garotada, Marco. Tem que acreditar, todos nós estamos com o Brasil no Sub-19 e com o Brasil também nos Jogos Pan-Americanos. Você está vendo imagens do futebol feminino México e Estados Unidos. E logo depois do basquete nós vamos para lá com o Milton Leite. O jogo começando agora. E logo após o basquete você acompanha o futebol feminino pelos Jogos Pan-Americanos México e Estados Unidos. Vamos agora com o Mills e o toco providencial do Cauê. Faltando 1 minuto e 9 segundos, a partida começa a ficar dramática, o Brasil não pode errar. E a Austrália agora está com domínio, Bira. O Brasil teve 2 oportunidades, não soube definir bem o seu ataque, o Cauê teve uma boa recuperação. Falta de ataque, hein? Não marcado agora. Vamos ver se a equipe brasileira consegue fazer uma boa defesa. Vamos lá, Mills na armação. Isso, Paulão na recuperação. O Brasil tem a posse de bola, tem que aproveitar esse ataque. Menos 1 minuto faltando para o final. Paulão é para ele, o homem da decisão. Muito marcado, 3 jogadores em cima dele. Ele faz o arremesso. Tá aí agora, bate bola, Cauê. Valeu a cesta e mais a falta em cima do brasileiro Cauê. Quando faltam apenas 41 segundos para o final do jogo. Um alento, uma esperança para o torcedor brasileiro, para o apaixonado, para o fã do basquete, Bira, que está acreditando nessa seleção. E que bola espetacular do Cauê, né? Que briga no rebote ofensivo. O Paulão estava muito marcado, mesmo assim tentou o arremesso. O Cauê brigou ali no rebote, ele e o Thomas, número 6. O Cauê conseguiu, sofreu a falta e vai para o lance livre de bonificação. Bola importantíssima do Cauê. Consegue converter, 1 ponto apenas. Jogo super dramático, valendo uma vaga nas finais do basquete, Campeonato Mundial Sub-19. Brasil, bola! Bola do Brasil, excelente a marcação. O último desvio foi do australiano, posse de bola do Brasil, 30 segundos. Tempo, Brasil. Vamos ouvir o Neto, hein? Neto que vai orientar a seleção brasileira. Não só para conduzir bem essa posse de bola, mas também para uma possível jogada que possa definir essa partida. Numa situação dessas, Bira. Vamos ouvir. Nós vamos de o Neto chifre. agora. Chifre. Tá? Sem o primeiro bloqueio. Sem o primeiro bloqueio. O DJ tá muito empolgado, hein? Traz a bola pra cá. Fica o quem que tá lá? Carlinhos, Betinho, né? O Betinho. O Cauê. Betinho, fica você, Betinho. Do lado contrário do Paulão. Na hora que o Carlinhos já saiu, você já vem. Faz o corta-luz. Vem e abre aqui, ó. Melhora. Vamos com o Cauê. Cauê. Você vem e abre. Se não der, dá continuidade, porque é o seguinte. Se não der essa bola, a última bola é aqui do Betinho de 3. Tá? A primeira opção é aqui embaixo. Paulão recebeu, abre bem todo mundo. Paulão, deve ir os 3 em você. Se confiança, pode subir. Se não, tira a bola. Tirou a bola, ó. Presta atenção, a hora que tirar a bola, o Paulão vai ganhar a posição de novo. Tá? O limite da bola é você. 1, 2, 3, o Neto armou ali sua jogada. É claro que esse trabalho é um trabalho, creio, né, treinado, porque são jogadas especiais num jogo de basquetebol e você tem que treinar isso todo dia e exaustivamente. O Brasil tem um ataque com a chance de poder passar à frente no placar. Ele falou primeira opção no Paulão e depois o Betinho para 3. Vamos ver, vamos aguardar. Momento de definição. Situação dramática, passa a seleção brasileira.
Vamos acompanhar. 1 ponto é a diferença a favor da Austrália. Betinho com a posse de bola. O giro é curto, mas o tapinha valeu. Paulão. Tempo da Austrália. Faltando 12 segundos. O Brasil, que bola chorada, sofrida, Bira. Será que o Paulão tocou nessa bola ou a bola entrou direto, hein? Vamos ver se eles vão passar essa repetição. Que eu fiquei na dúvida aqui. Eu acho que o Paulão não tocou na bola. Eu acho que a cesta foi do Betinho. Vamos ver. Vamos ver. Acho que não importa, né? Foi do Brasil e o Brasil tá na frente. Os dois jogam no mesmo time, né, Bira? É verdade. 71 Brasil, 70 Austrália. Faltando 12 segundos para o término do jogo. E o técnico australiano, vamos subir esse som, ver o que ele está falando. Está armando a jogada com o Shannon. Olha só, a jogada se inicia com o Shannon. We have Louis setting the pick for Shannon. Remember, they'll flop on everything here. Shannon's running there. You can't throw it. Have a look at that over there. Martin Clark, técnico da Austrália. E basicamente ele está dizendo que o Louis vai fazer um corta-luz para o Shannon, que é o número 5 da Austrália, que é esse armador. É um bom arremessador, hein? O Louis, número 8, ali a estratégia toda armada. Agora, cabe à equipe brasileira, Marco, fazer uma excelente defesa. Essa é a defesa da vida desses meninos. 12 segundos, um trabalho defensivo muito forte, não deixar a Austrália arremessar, não fazer a falta, que é importante, e se der, claro, para roubar a bola, vamos fechar com chave de ouro. São 12 minutos que vale tudo para essa garotada, é colocar o coração. Os detalhes técnicos, as jogadas que os técnicos preparam, todos os detalhes do basquete que o Sport TV leva para você. Dentro do garrafão e a enterrada. 6 segundos tempo do para Brasil. terminar. A Austrália conseguindo a enterrada, o Give ficando com a sobra de bola. Na jogada realmente ensaiada, foi o que o Martin Clark queria. A jogada com o armador fazendo a infiltração e depois o pivô fechando pelo meio para fazer a definição. Pois é, mas houve uma falha na equipe brasileira, né? O Betinho ali no meio tinha que estar na frente desse pivôzão. Eu pensei que a equipe brasileira fosse pressionar mais, deixaram os australianos saírem à vontade. Aí o Neto armando com a sua comissão técnica, né? Agora vai se dirigir aos jogadores. Faltam 6 segundos, o Brasil tem chance sim de poder fazer uma cesta, né? E ganhar essa partida. Vamos ver o que ele vai armar ali. Ô, Carlinhos, você passa rápido aqui, ó. Tá? Não, o tempo é do meio, não. É do meio, é do meio. Não, pra lá, ó. Pra cá. Carlinhos, você passa aqui, tá? Presta atenção. Paulão, você vai ficar aqui, só que aí, ó, você vai fazer o seguinte. Se der essa bola no Carlinhos aqui, se der, Carlinhos fica aqui, ó. Passa correndo. Se der, põe essa bola aqui, Paulão, você desce. Tá? Põe a bola aqui no Paulão. Betinho, você fica aqui, ó. Betinho, fica aqui, ó. Betinho e Thomas. Tá, aliás, Thomas e Betinho. Você sai aqui, ó. Thomas, você abre. Saiu a definição, vai os 5 bandeja. Os 5 no rebote, conferir. Os 5, vamos lá. O basquete é assim. Em 6 segundos, em exatamente 6 segundos, o Brasil define o seu destino. Se segue no campeonato, disputando um lugar no pódio e o título, ou se vai ter que se contentar em disputar do 5º ao 8º lugar. Vamos acompanhar. 6 segundos dramáticos. Definição. Betinho passa. Vamos ver quem recebe. Cauê. É você, Cauê. É você, Cauê. É, Brasil! O Brasil ganha. Brasil! Faltando apenas 1 segundo. Vamos ver. Pedido de tempo da Austrália, hein? O Brasil consegue de forma incrível, dramática. Não acabou não. Ainda falta 1 segundinho. Mas, Bira, eu vou te falar. Agora é só fazer esse trabalhinho. O mais difícil, o duro, foi conseguir essa cesta. Agora é só fazer aquele trabalho, não deixar acontecer o que ocorreu no terceiro período. Está tudo em casa. É verdade. Olha a cesta do Cauê. Que cesta maravilhosa. Faltando 1 segundo, pelo amor de Deus, garotada. Agora é hora de apertar cada um no seu, sem falta. Não deixa essa bola chegar. Provavelmente essa bola vai ser jogada para o pivô dentro da área pintada. Porque 1 segundo é você pegar a bola e arremessar. Não dá para fazer muita coisa. A Austrália precisa de um milagre. Esse milagre já aconteceu no terceiro. No final do terceiro, por bobeira da equipe brasileira. Exato. Agora, talvez tenha sido até bom, Bira. Porque a seleção brasileira já viu que a seleção australiana tem esse potencial, então a marcação tem que ser feita. Olha só,
Eles vão tentar fazer um arremesso em 1 segundo. A bola sai do meio da quadra, na altura do meio da quadra, e esse passe vai ser jogado em direção à cesta. Para o jogador alto, os jogadores altos, né? É o momento de ter jogadores altos dentro da quadra. O time brasileiro não pode deixar essa bola chegar lá. 1 segundo para o Brasil passar para a semifinal, hein? Vamos lá, vamos segurar a Austrália juntos aqui no Sport TV. 1 segundinho para terminar. O Brasil vai assim garantindo uma vaga entre as 4 maiores potências do basquete mundial sub-19. Vamos lá, Mills no arremesso da deixada. Deu Brasil! Mas o Brasil conquista a vitória, uma vitória suada, dramática, uma vitória conseguida com muita raça, com muita fibra, uma vitória que retrata como é o povo brasileiro, Bira. É aquele povo que não desiste. Que espetáculo, Marco, que show que essa garotada deu, determinação, muita raça. O Brasil não teve um terceiro quarto bom de partida, bobeou no final, deu 4 pontos de graça para a Austrália, mas foi buscar na determinação, na raça, na vontade desses meninos. Parabéns, que partida! Que partida! O Brasil está na semifinal, Marco, coisa que muita gente não acreditava. Parabéns! Mas você acreditava, Bira, eu sei que Muito. você acreditava. Desde o e começo. realmente, eu digo a você, a gente tem que ter paciência com essa garotada, muitos erros vão acontecer, existe um período de maturação necessário para fazer os seus ajustes. Esse é o futuro do basquete brasileiro que está em jogo. Talento eles têm, basta um pouco de paciência e basta demonstrar garra, vontade, dar o exemplo. E com muita disciplina eles chegam lá. Foi assim que a seleção brasileira reverteu um quadro totalmente desfavorável. E aqui na Sport TV você tem tudo do PAN e os melhores eventos também no Brasil e no mundo. Veja só os números. A seleção brasileira, 75% de aproveitamento nos lances livres. 75%. Foi o melhor aproveitamento da equipe brasileira no Campeonato Sub-19. Que partida que esses meninos fizeram. Parabéns, eu estou super emocionado realmente, porque eu acredito muito nesse trabalho coletivo. E o Brasil hoje fez um trabalho coletivo, um bom aproveitamento no lance livre, a defesa encaixou, foi muito boa. Tá aí o Paulão, um dos grandes nomes. Hoje o Betinho foi o cestinha da partida, jogou uma partida também espetacular. Parabéns, meninada, muito bom, vamos para a semifinal. uma vitória para dar uma moral incrível para o time brasileiro. A seleção brasileira sub-19, essa é a manchete, derrota a invicta e favorita a Austrália nessa partida. O Brasil mostrou muita superação e conquistou uma vitória por 1 ponto. Daqui a pouco nós teremos a premiação da natação dos Jogos Pan-Americanos com Eduardo Moreno. E essa imagem bonita de um Brasil vencedor, de um Brasil que lutou e que mereceu de forma sofrida esta vitória. E o basquete do Brasil agora pode sonhar com o ouro também no Campeonato Mundial Sub-19. Uma vitória para dar uma moral incrível. Só a Austrália e Estados Unidos estavam invictas nessa competição. O Brasil derrota um time invicto e conquista uma vitória para dar moral para esse grupo. Agora o Brasil vai acreditar mais do que nunca na sua capacidade e pode sim sonhar com a medalha de ouro, Bira. Olha, Marco, eu venho desde o começo, desde o primeiro jogo, falando sobre isso. Falei também quando o Brasil, no ano passado, participou do Mundial no Japão, no adulto, que o Brasil só teria uma chance, tanto no Mundial adulto como nesse Sub-19. Só teria uma chance na competição de longe, jogando coletivamente. E hoje o Brasil fez por merecer, porque jogou como equipe. Parabéns. Sai daqui, ó. Ô, Cauê, você vai bater. 1 ponto. A Austrália vencia até Cauê com este lance que definiu o jogo. E a vitória do Brasil sobre a Austrália. O Brasil já é
uma das maiores potências do Campeonato Mundial de Basquete, Marco Túlio Reis e Mirabello do basquete. Vamos agora com o Eduardo Moreno. É com você, Eduardo. Nesse momento coletivo da natação, que é inclusive bem legal. E eles dão muito valor. Tá aí, ó. Brasil no lugar mais alto do pódio, medalha de ouro para a equipe brasileira do revezamento 4 por 100 livre. Fernando Silva, Eduardo Deboni, Nicolas Oliveira, César Cielo Filho. A equipe do Brasil que disputou a final do 4 por 100. Mas essa medalha também vai para o peito do Thiago Pereira, que